Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News dessa semana. Nosso assunto é saúde. Nós vamos mostrar um centro que é referência com atendimento médico no Brasil, o Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Além das inovações do diferencial no acolhimento dos pacientes, saberemos mais sobre o Centro de Arritmia. Conosco dois cardiologistas que orgulham nosso estado, dois profissionais de mais alto gabarito, o Dr. Fernando Lucchesi, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, e o Dr. Carlos Calil, que são os nossos convidados. Nós vamos falar muito sobre o Complexo Santa Casa. Acontece que nós também estamos vivendo, neste momento, um momento de inversão de valores, em que as autoridades que são responsáveis pela saúde dos brasileiros deveriam estar com foco e preocupadas em salvar vidas diante desta experiência inédita que nós estamos vivendo, que é a Covid-19, que é o coronavírus. Não. Os donos do poder em Brasília decidiram, mais uma vez, com a disfarçatez, fazer uma CPI neste momento. E olha quem está comandando essa CPI. O presidente da CPI tem um desvio de 260 milhões no estado do Amazonas, quando era governador. A esposa foi presa, os 3 irmãos presos. O relator da CPI, ele é conhecido nas planilhas da Odebrecht como atleta. Ele é um atleta, ele já foi presidente do Senado, ele vem comandando a disfarçatez muito tempo nesse país, que é Renan Calheiros. É muito complicado, muito difícil o que nós estamos vivendo neste momento. E eu quero lembrar você que nos dá o prazer da audiência, você telespectador, neste sábado aí que está nos acompanhando, neste final de semana, eu gosto de lembrar sempre a frase de Ayn Rand. Ayn Rand. Quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Nós precisamos resgatar o nosso país e o Brasil tem ali a frase na bandeira, ordem e progresso. Esse país é teu, meu irmão. Vamos em frente resgatar esse país. Aqui é a tua casa. Mas a nossa pauta de hoje é uma pauta positiva, mostrando que esse lado do Brasil é o lado do Brasil que nós brasileiros desejamos. É o exemplo do complexo da Santa Casa. Dr. Fernando Lucchesi, seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo. E o Dr. Calil também, dois grandes médicos que orgulham o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil. Dr. Lucchesi, seja bem-vindo. Muito obrigado, Milton. É uma alegria e um prazer estar contigo sempre e apoiar tuas atitudes, tuas ideias e estar sempre perto de ti. Isso é um prazer para mim e, sem dúvida, um privilégio. Dr. Calil, seja bem-vindo. Cumprimentos pelo trabalho também, pela dedicação nesse momento. Aliás, cumprimentando os dois médicos, eu quero aproveitar esse momento para cumprimentar todos os médicos que estão na linha de frente salvando vidas e muitos, inclusive, perderam a vida nessa experiência inédita que nós estamos vivendo. Obrigado pela presença, Dr. Calil. Sentimos-nos honrados pelo convite. Será um prazer participar dessa conversa, explicarmos toda a nossa atuação, tudo que foi proposto e tudo que nós estamos implementando dentro do Complexo Hospitalar da Santa Casa. Eu queria iniciar já falando sobre a inovação, a qualidade, os investimentos, né, a criatividade dentro do Complexo Santa Casa. Eu acho que eu posso começar, então, talvez com a prerrogativa da idade, né, Calil? A Santa Casa tem se caracterizado pela medicina de alta complexidade. Nós aqui temos
em todas as especialidades, nós desenvolvemos a alta complexidade e tratamos com muita naturalidade a inovação. Inclusive, temos um departamento específico de inovação dentro da Santa Casa, onde é proposto todo tipo de nova ideia e surgimento de novos procedimentos, etc. Então, a Santa Casa hoje é, no Brasil, certamente um centro único, com uma grande qualidade e com números invejáveis. Quer dizer, se pensar assim, cirurgia torácica, 1.500 casos por ano, cirurgia cardíaca, 1.500, 1.400, 1.500 casos por ano, e assim por diante. É um hospital que faz perto de 70 mil cirurgias por ano e que tem um fluxo de pacientes aqui imenso. Tratamos 1 milhão de pessoas por ano, pouco mais de 1 milhão. Passam por dia aqui dentro da Santa Casa em torno de 20 mil pessoas, 5 mil carros. Então, realmente, hoje nós nos orgulhamos do complexo que ajudamos a construir. No caso do Calil, especificamente, aqui no Hospital São Francisco, foi um grande avanço. O Instituto Brugada, que ele vai falar sobre isso certamente a seguir. Doutor Calil. Perfeito. Acho que essas palavras que o doutor Lucchesi comentou abrange todo o nosso pensamento em relação à Santa Casa, ao complexo, e essa grande capacidade dele de realizar esses movimentos que são extremamente grandiosos, que realmente pegam uma ideia, traçam uma estratégia e contempla isso aí com a realização muito efetiva e muito clara. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso modelo de negócio. Eu digo que hoje nós temos um modelo único no Brasil, único na América Latina. O Dr. Lucchesi entendeu a necessidade que nós temos hoje, a necessidade que o Estado tinha, que o Brasil tem também, em termos de propor ao paciente com arritmia cardíaca, propor ao paciente com doença cardiológica que seja atendido por especialistas preparados dentro de uma unidade, e aí está o nosso diferencial, concebida exatamente proposta para receber os pacientes com arritmia. Não existe um modelo igual assim na América Latina, onde foi concebido, onde foi pensado, onde foi tratado ponto a ponto, desde a chegada desse paciente com arritmia, desde a chegada do consultório do colega, encaminhado ou pela emergência, ele já chega ao nosso centro, à nossa unidade de arritmias. A partir daí, ele é atendido por especialistas. Ele tem hoje 10 leitos em que são recebidos esses pacientes, eles podem internar diretamente ou podem realizar procedimentos diretamente. Então, é uma unidade totalmente preparada, especializada para atender esta particularidade que hoje nós temos na cardiologia. Eu digo particularidade porque nós estamos passando por uma transformação demográfica. O nosso país está envelhecendo. É estimado que a nossa população ela triplique de idade até o 2050. Então, nós estamos preparados para atender tanto a população com mais idade quanto pacientes jovens. Hoje, a nossa preocupação é dar resultados, sermos resolutivos nos pacientes com arritmia. Existe um tipo de arritmia extremamente prevalente que 1 a cada 3 de indivíduos vão apresentar, que é a fibrilação atrial. Isso a gente pode falar na sequência sobre esse tipo de doença que acomete muito os indivíduos e que é necessário nós identificarmos. Uhum. Além dele acometer 1 a 3 indivíduos, o risco que essa doença pode causar é insuficiência cardíaca, é um AVC, é aumento do risco de fazer infarto e mortalidade. Então, 30% desses indivíduos vão cursar essa doença totalmente assintomática. Uhum. E essa é a nossa grande preocupação, identificarmos esse tipo de indivíduo, traçarmos uma estratégia, acompanharmos ele clinicamente. Eu já falo em primão para ti, Milton, no teu programa, desculpa, mas nós criamos, a partir de agora, um centro de fibrilação atrial, um centro especializado para tratar esse tipo de paciente. Perdão, pode falar. Esse investimento no campo científico e tecnológico é algo assim que no Brasil
É um sistema com robôs, é um sistema com uma tecnologia que é inédito no Brasil, né? Doutor Luquezzi, deixa que o senhor fale. Eu posso até responder isso. Na realidade, existem unidades inseridas em hospitais gerais. Não existe uma unidade dentro do hospital de cardiologia e com independência total. Ou seja, nós criamos aqui um laboratório de eletrofisiologia, que faz a correção dessa arritmia, por exemplo, que o Dr. Khalil menciona. Ele é um dos líderes nacionais da área. No ano passado foram feitos aqui no Instituto Brugada, eu já vou explicar quem é o Brugada para ter o nome do instituto, foram feitos 1.000 procedimentos de tratamento de arritmias. Então hoje nós nos tornamos já um dos 2 ou 3 maiores centros do país, rapidamente. Brugada é uma grande figura. O Brugada foi certamente em todos os tempos recentes, nas últimas décadas, o cardiologista que se dedicou mais ao diagnóstico e tratamento de arritmias e que hoje é o mais conhecido. Ele descreveu uma síndrome que leva o seu nome, síndrome de Brugada, que é uma síndrome de morte súbita familiar e que ele pode identificar no eletrocardiograma. Isso fez uma transformação no mundo, muita gente se salvou a partir da descrição dessa síndrome. Pois o Dr. Khalil fez treinamento com o Dr. Brugada em Barcelona, e foi muito interessante, porque ficou amigo. Depois terminou me apresentando ao Dr. Brugada. Em 1996, vamos deixar claro. Agora, deixa eu perguntar para os senhores, que são 2 grandes cardiologistas e tal, como evitar que no Brasil, para o telespectador que está nos acompanhando agora neste momento, do dia 1º de janeiro até agora, cerca de 140 mil mortes no Brasil, vítimas de problemas cardiovasculares. Para o telespectador que não sabe, a cada 90 segundos, é só entrar no cardiômetro, a cada 90 segundos morre uma pessoa no Brasil vítima de problema cardiovascular. Tem como evitar isso, não? Khalil, responda, Khalil. Doutor Khalil. Eu acho que eu posso dar o nosso modelo que nós víamos atendendo uma série de pacientes. A gente tinha uma complexidade já de atendimento e eu acho que a pandemia prejudicou muito. Eu não sei em números absolutos, mas eu acredito que talvez esse número cardiológico tenha subido. Até eu acho que a pandemia atrasou muito esse número de pacientes. Em termos de mortalidade cardiovascular, eu respondo esse biênio. Eu sou o diretor em relação à prevenção de morte súbita no Brasil. Nós realizamos atividades em que nós tentamos levar ao público leigo e também aos colegas a necessidade de identificar o paciente que possa vir a ter um evento arritmogênico fatal, uma arritmia que possa levá-lo à mortalidade. Nós tentamos identificar isso aí, mas é um trabalho duro, é um trabalho de informação, é um trabalho formiguinha que deve ser feito tanto para a população leiga, com informativos. Hoje, no site da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, nós temos como explicar, a data é 12 de novembro, é a data nacional, dia de prevenção nacional à morte súbita, mas é um trabalho que necessita, logicamente, um entendimento, e principalmente do corpo médico, do corpo de cardiologistas, para poder identificar esse paciente e talvez tratar. Mas as emergências estão preparadas, nós estamos preparados para isso aí. O problema é o paciente chegar até a emergência. Esse é a grande dificuldade. Doutor Khalil, eu sei que no campo científico, tecnológico, eu sei da qualidade, né, dos nossos cardiologistas. Está aqui o doutor Fernando Luquezzi, o senhor. Até vou fazer uma homenagem ao José Antônio Alves, Tunico Alves, o Álvaro Alves, tantos médicos aí que eu conheço, fazendo homenagem a eles também. São grandes cardiologistas, o Álvaro, um jovem. Mas o paciente tem que ter consciência também, porque não adianta só o médico ir avançar no campo científico e tecnológico se o paciente, o ser humano, a pessoa não tiver cuidados com alimentação, né, com o dia a dia. Isso é fundamental também, né, doutor Luquezzi? Sem a menor dúvida. Sabe que a primeira, vou dizer assim, a barreira primeira que nós temos é o próprio paciente, que acha que aquele coração, os pulos, aquilo é uma coisa porque eu cansei, porque eu subi uma escada, etc., e o coração fica aos pulos.
eu não valorizo e, de repente, posso estar fazendo uma arritmia grave. Eu estou cansando, eu estou com dor no peito, tudo isso são informações importantes. Ou seja, temos que valorizar novas dores, temos que valorizar novos sintomas, sejam eles quais forem, sejam eles quais forem. Nós acostumamos a dar explicação para tudo. Ah, me dói o braço porque eu entrei mal na porta ontem, mas me dói o peito também. Opa, sinal de alerta, vamos adiante, vamos olhar. Quem sabe é um infarto, quem sabe é uma angina que está ocorrendo. Então, essa barreira, Milton, é um grande problema hoje ainda. É a forma como o indivíduo leva os seus novos sintomas pouco a sério. Isso é uma coisa que nós temos que procurar alertar a comunidade. Uhum. Os senhores estão muito próximo, e é colega dos senhores, do novo ministro da Saúde, né? Ministro Queiroga, que é um cardiologista e é presidente da Sociedade, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aliás, eu tive informações que ele só venceu essa eleição, agradeço ao Rio Grande do Sul, os médicos do Rio Grande do Sul, que deram os votos suficientes para ele ser eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Qual é a avaliação, o que os senhores podem falar para os nossos telespectadores sobre o novo ministro da Saúde, Queiroga? Doutor Calil, é a pura verdade, Milton, pura verdade, depois o Calil se manifesta, é um amigo nosso, uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos, é um cardiologista experiente, ele é intervencionista, ele põe stents, essas coisas de catéter, muito experiente, um batalhador pela cardiologia brasileira. Ele foi um dos motivadores para que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, implementasse agora esse implante de válvulas por catéter dentro do coração, para simplificar o procedimento. E ele é um homem organizado e sabe ouvir, sabe planejar, e certamente ele deve estar passando muito trabalho, porque a missão é muito grande e difícil, mas nós confiamos nele. Ele tem condições de fazer um bom mandato como ministro, sem a menor dúvida. Doutor Calil. Eu acho que como intervencionista, ele é um médico que faz procedimentos, ele está sabendo atuar, ele está fazendo algumas intervenções bem pontuais em termos nessa nova gestão. Eu acho que já percebemos, o Brasil já passou 1 milhão de vacinados, lógico que vem esse trabalho, mas passamos já 1 milhão de vacinados, é um número interessante para a nossa estrutura. Acredito que se tivéssemos mais vacinas já estaríamos com um número também um pouco mais elevado, mas o Brasil, em termos do SUS hoje, o SUS cardiológico nos proporciona uma série de... Passamos a Inglaterra com as informações de Oxford que eu recebi ontem. O Brasil passou a Inglaterra em número de vacinados. O Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, nós estamos na casa de 10 milhões, a Inglaterra com 8 milhões e 700 mil vacinados. Acredito que essa informação seja um pouquinho, nós estamos com mais de 20, nós tínhamos 26 milhões de vacinados já. Eu acho que essa informação, há pouco tempo, eu acredito que estejamos com 27 milhões de vacinados já, Milton. Sim, essa informação que eu estou passando aí foram dos últimos 15 dias, somente nos últimos 15 dias, desculpa. Perfeito, na data nos últimos 15 dias. Acredito que, como eu falei assim, a nossa cardiologia é muito mais, o nosso tratamento é muito mais reativo do que preventivo. Nós reagimos quando o paciente chega, nós gostamos de fazer algo mais preventivo, abordarmos o paciente no começo da doença cardiológica, isso favorece todo mundo. Temos algumas necessidades prementes dentro do Brasil em termos de autorizações, de necessidade de abordar todas as doenças cardiovasculares que sejam contempladas dentro do chamado rol da ANS, no rol do SUS, para que possamos fazer. Essa é a nossa grande pauta, eu acho, a partir de agora, em termos de cardiologistas intervencionistas, em termos de cirurgiões cardíacos, é abordarmos o procedimento que hoje é contemplado apenas para os convênios e que possa ser contemplado para pacientes do SUS. Essa é a nossa grande... O Brasil, nos últimos 5 dias, ele bateu o recorde de vacinação, ele ultrapassou 1 milhão de pessoas por dia.
o Ministério da Saúde, todo o sistema, né, com o apoio do Exército, enfim. Eu queria pedir para o senhor, doutor Lucchesi, que falasse um pouquinho para nós, antes de eu chamar o primeiro intervalo, sobre o Hospital Santo Antônio. Eu quero entrar depois no Hospital Nora Teixeira, Hospital São Francisco, enfim, dentro do complexo, né, com o senhor e com o doutor Calil, mas eu queria que o senhor antecipasse alguma coisa para os nossos telespectadores sobre o Hospital Santo Antônio do Complexo Santa Casa. E eu quero aproveitar também, doutor Lucchesi, para cumprimentar o doutor Alfredo Engler e o Tita, o doutor Ricardo Crefe, que toma conta da parte técnica do Complexo Santa Casa, e o provedor Alfredo Engler. Bom, Milton, ontem nós inauguramos, ou abrimos, entregamos para a população a grande revitalização do Hospital Santo Antônio, o Hospital da Criança Santo Antônio. Ele ficou com um hospital sem cara de hospital, que esse era o objetivo, era mudar a cara do hospital para que as crianças não tenham medo de chegar ao hospital. E nós já observamos, há poucos dias para cá, que as crianças adoram. As que estão deitadas na cama, vêm no teto imagens de astronautas, de escafandros, etc., desenhados por um artista gaúcho chamado Gusco, que fez toda a programação visual do hospital. Se entra pelo hospital e passou a ser o Hospital do Mário Quintana, porque são personagens da obra pediátrica, o infantil do Mário Quintana, Lili Inventa o Mundo. E dessa obra nós tiramos frases do Mário Quintana e tiramos essas imagens de Lili inventa o mundo, Lili descobre as artes, Lili explora o oceano, Lili explora o espaço. Isso ficou um colorido bonito, um colorido agradável, e que certamente vai fixar as nossas crianças, e as crianças vão certamente curtir estar no hospital. Ficou um hospital sem cara de hospital. Te convido, Milton, para nos visitar, porque ficou realmente surpreendente. Uhum. Eu vou fazer um intervalo rapidamente com a companhia agradável do Dr. Fernando Lucchesi, o Dr. Calil. Estamos falando sobre saúde, sobre esse trabalho com muita qualidade, inovação do Complexo Santa Casa. Intervalo e já voltamos com Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.